Capítulo 17. Proclamação contra Damasco. Vejam, Damasco deixará de ser cidade e se tornará um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Elas se tornarão lugares para os rebanhos se deitarem, sem que ninguém os faça ter medo. As cidades fortificadas desaparecerão de Efraim, e o reino desaparecerá de Damasco. E acontecerá aos que restarem da Síria o mesmo que aconteceu à glória dos israelitas, diz Jeová dos exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó diminuirá, e seu corpo definhará. Será como quando o ceifeiro colhe as plantações de cereais e seu braço apanha as espigas, como quando alguém recolhe os cereais que sobraram no vale de Refaim. Só restarão sobras para recolher, como quando se bate a oliveira. Ficam só 2 ou 3 azeitonas maduras no ramo mais alto, só 4 ou 5 nos seus galhos produtivos, diz Jeová, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez, e seus olhos se voltarão para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, trabalho das suas mãos, e não se voltarão para aquilo que seus dedos fizeram, quer os postes sagrados, quer os altares de incenso. Naquele dia, suas cidades fortificadas se tornarão iguais a um lugar abandonado na floresta, como um ramo que foi abandonado diante dos israelitas. Haverá uma desolação, pois você se esqueceu do Deus de sua salvação, não se lembrou da rocha de sua fortaleza. É por isso que você cultiva belas plantações e põe nelas a muda de um estranho. De dia você cerca cuidadosamente a sua plantação, de manhã faz a sua semente brotar, mas a colheita desaparecerá no dia da doença e da dor incurável. Ouçam, há muitos povos em comoção, eles estão agitados como os mares. Há um tumulto de nações, seu barulho é como um estrondo de fortes águas. As nações farão um barulho como o estrondo de muitas águas. Ele as censurará, e elas fugirão para longe, serão espalhadas como a palha levada pelo vento nos montes, como plantas secas levadas pelo vendaval. Ao anoitecer, há um pavor. Antes do amanhecer, elas não existem mais. Essa é a recompensa dos que nos saqueiam e a porção dos que levam embora os nossos bens. Capítulo 18. Ai da terra do zumbido de insetos alados, na região dos rios da Etiópia. Ela manda mensageiros pelo mar, em barcos de papiro através das águas, dizendo: Vão, mensageiros velozes, a uma nação de estatura elevada e de pele lisa, a um povo temido em toda a parte, uma nação forte, conquistadora, cuja terra é arrastada pelos rios. Todos vocês, habitantes da terra, vocês que nela residem, o que vocês verão será como um sinal erguido sobre as montanhas, e ouvirão o som como um toque de buzina. Pois assim me disse Jeová: Vou ficar tranquilo e olhar para o meu lugar estabelecido, como o calor radiante da luz do sol, como a nuvem de orvalho no tempo quente da colheita. Pois antes da colheita, quando terminar a floração e as uvas estiverem amadurecendo, os raminhos serão cortados com a podadeira e as gavinhas serão podadas e removidas. Todos eles serão deixados às aves de rapina das montanhas e aos animais da terra. As aves de rapina passarão o verão alimentando-se deles, e todos os animais da terra passarão o tempo da colheita alimentando-se deles. Naquele tempo, uma nação de estatura elevada e de pele lisa, um povo temido em toda parte, uma nação forte, conquistadora, cuja terra é arrastada pelos rios, trará uma dádiva a Jeová dos exércitos, ao lugar que leva o nome de Jeová dos exércitos, o Monte Sião. Capítulo 19. Proclamação contra o Egito. Vejam, Jeová está cavalgando numa nuvem veloz e está entrando no Egito. Os deuses do Egito, que nada valem, tremerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no seu íntimo.
Vou instigar egípcios contra egípcios, e eles lutarão um contra o outro, cada um contra o seu irmão e contra o seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito ficará desnorteado no seu íntimo, e confundirei os seus planos. Eles recorrerão aos deuses que nada valem, aos encantadores, aos que invocam espíritos e aos adivinhos. Vou entregar o Egito a um senhor cruel, e um rei impiedoso dominará sobre eles, diz o verdadeiro Senhor, Jeová dos exércitos. A água do mar secará, e o rio ficará árido e seco. Os rios vão cheirar mal, os canais do Nilo do Egito ficarão rasos e áridos. As canas e os juncos apodrecerão. As plantas ao longo do rio Nilo, na desembocadura do rio, se secarão. E toda a terra semeada ao longo do Nilo se secará. Tudo será levado pelo vento, e não existirá mais. E os pescadores ficarão de luto. Os que lançam anzóis no Nilo lamentarão, e os que estendem suas redes nas águas se tornarão poucos. Os que trabalham com linho penteado e os que tecem panos brancos serão envergonhados. Seus tecelões ficarão arrasados. Todos os trabalhadores contratados ficarão aflitos. Os príncipes de Zoan são tolos. Os conselheiros mais sábios de Faraó dão conselhos insensatos. Como vocês podem dizer a Faraó: sou descendente de sábios, descendente de antigos reis? Então onde estão os seus sábios? Caso eles saibam, que lhe digam o que Jeová dos exércitos decidiu a respeito do Egito. Os príncipes de Zoan agiram tolamente. Os príncipes de Nofe foram enganados. Os chefes das suas tribos desencaminharam o Egito. Jeová derramou no Egito um espírito de confusão, e seus líderes desencaminham o Egito em tudo o que ele faz, assim como um bêbado cambaleia sobre o seu vômito. E não haverá nada que o Egito possa fazer, quer a cabeça, quer a cauda, o broto ou o junco. Naquele dia, os egípcios se tornarão como mulheres, tremerão e ficarão apavorados por causa da mão ameaçadora que Jeová dos exércitos levanta contra eles. E a terra de Judá se tornará motivo de terror para o Egito. Ao ouvirem falar dela, os egípcios ficarão apavorados por causa do que Jeová dos exércitos decidiu contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão o idioma de Canaã e jurarão lealdade a Jeová dos exércitos. Uma das cidades se chamará Cidade de Derrubamento. Naquele dia, haverá um altar a Jeová no meio da terra do Egito e uma coluna a Jeová no limite do seu território. Ela servirá como sinal e como testemunho a respeito de Jeová dos exércitos na terra do Egito, pois eles clamarão a Jeová por causa dos opressores, e ele lhes enviará um grandioso Salvador que os salvará. E Jeová se tornará conhecido aos egípcios, e os egípcios conhecerão a Jeová naquele dia. Eles oferecerão sacrifícios e dádivas, farão um voto a Jeová e o cumprirão. Jeová golpeará o Egito, ele o golpeará e o curará, e os egípcios voltarão a Jeová, e ele atenderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada que sairá do Egito para a Assíria. Então os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão a Deus junto com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e com a Assíria, uma bênção no meio da terra, pois Jeová dos exércitos o terá abençoado, dizendo: Bendito seja o meu povo, o Egito, e o trabalho das minhas mãos, a Assíria, e a minha herança, Israel. Capítulo 20. No ano em que o rei Sargão da Assíria enviou Tartã a Asdod, este lutou contra Asdod e a tomou. Naquele tempo, Jeová disse por meio de Isaías, filho de Amós: Vá, tire o pano de saco dos seus quadris e tire as sandálias dos seus pés. Ele fez isso e passou a andar nu e descalço. Então Jeová disse:
Assim como o meu servo Isaías tem andado nu e descalço por 3 anos, como sinal e como aviso do que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia, do mesmo modo, o rei da Síria conduzirá os cativos egípcios e os exilados da Etiópia, rapazes e homens idosos, nus e descalços, com as nádegas expostas, para a vergonha do Egito. E os que colocavam a sua esperança na Etiópia e que se orgulhavam do Egito ficarão apavorados e envergonhados. Os habitantes deste litoral dirão naquele dia: Veja o que aconteceu com aquele em quem colocamos a nossa esperança, a quem fugimos em busca de ajuda para sermos livrados do rei da Síria. Como escaparemos agora?